cara, a gente tem que entender como foi o jogo. E aí eu vou passar para vocês a minha sensação como torcedor. Eu tô bem dividido, porque eu queria um empate, pelo menos um empate, evidentemente que eu queria ganhar o jogo, mas o empate para mim estava de bom tamanho, mesmo que com uma vitória, e isso aconteceu por alguns minutos, o Grêmio estava saindo da zona do rebaixamento. E aí Corinthians e Grêmio estavam ali, 15º e 16º lugares, respectivamente. Claro que não estava bom para o Corinthians, mas para o Grêmio estava maravilhoso, porque o Grêmio vem de vitória contra o Vitória, e emendaria a segunda vitória seguida, que o Corinthians conseguiu nos seus 2 jogos, contra Criciúma e Bahia. O Grêmio estaria vencendo fora de casa, era uma vitória para dar moral. Mas antes da bola rolar, eu estava assinando por um empatezinho, mesmo com toda essa circunstância do tipo assim, cara, é o Corinthians melhorou, não é fácil jogar na Neoquímica Arena. Depois o Grêmio vai ter, acho que agora, o Vasco em casa, se eu não me engano, que também não é um adversário direto, o Vasco até deu uma reagida assim, mas é um jogo que o Grêmio vai ter que vencer, e tem campeonato ainda pela frente. Empatar o jogo aqui não seria de todo ruim, O problema é que o Grêmio nunca esteve atrás do placar. O Grêmio abre o placar muito cedo, e esse é o risco, né? Não que seja ruim, né? Mas cara, quando você abre o placar com 1 minuto e 20, e aí conhecendo a Neoquímica Arena, sabendo que a partir dali os caras iam começar a gritar até o final do jogo, o Corinthians não ia se resignar, o Corinthians não ia se entregar, o Corinthians ia buscar o resultado, e o Grêmio ia ter que segurar. E a escalação do Renato, ela foi muito kamikaze, muito kamikaze. O Renato foi muito kamikaze na escalação, demorou para mexer. Cara, o Renato não foi bem. O Renato tinha mais, é óbvio que ele vai justificar nas entrevistas, né? Porque tem uma sequência grande, inclusive tem Copa do Brasil semana que vem, então tem a questão do desgaste, tem os caras que estão chegando agora, muitos que não estavam jogando, mas assim, com o que ele tinha à disposição, ele entrou sem atacante praticamente, né? Só o Soteldo. Ele entrou no jogo com o Natan Pescador, que fez 2 bons jogos, ou jogos razoáveis na comparação com ele mesmo, mas o Renato resolveu dar sequência pro Natan. O Renato foi para se defender. E aí o Grêmio faz um gol com 1 minuto, você pensa assim, caramba, mais sorte que juízo, né? Na primeira jogada, e aí o Corinthians não conseguiu pegar a jogada mais clássica do Grêmio hoje, que é a do Soteldo na ponta. Ele bota na frente e cruza. E aí o Rodrigo Eli surpreende todo mundo e faz o primeiro gol. Depois o Corinthians empata, eu já vou falar das situações polêmicas, dos pênaltis e tal, mas aí o Corinthians empata, aí o Grêmio, aos 30 do segundo, volta a estar na frente do placar, numa jogadaça do Vila Sante, e aí cede o empate num golaço do Rodrigo Galo. Então assim, ficou um sabor amargo, porque o Grêmio esteve à frente 2 vezes no placar, e cedeu o empate. Mas se eu analisar pelo contexto de antes da partida, eu não posso achar de todo ruim, até porque o Corinthians... jogando em casa, fez a sua pressão, frequentou bastante a área do Grêmio, no final do jogo ali estava quase, né, podendo conseguir um terceiro gol, que seria péssimo. Se o Grêmio perdesse hoje, mesmo que a 1 pontinho, faz diferença. Então assim, mas eu fiquei com aquela sensação que dava para ganhar. E o Corinthians, aí vocês podem me corrigir, tá? Eu vou ler comentários aqui, a rapaziada já tá mandando superchat, já tô separando aqui, né, já tem superchat chegando aqui, mas assim, cara, eu acho que o Corinthians tem que comemorar esse empate, de verdade. Mesmo jogando em casa, o Grêmio fez um enfrentamento, até pela sequência do Corinthians, até pela vitória contra o Bahia fora de casa. Se você inverter o empate contra o Bahia e uma vitória contra o Grêmio em casa, você teria os mesmos 4 pontos. A vitória contra o Bahia lá, ela foi e jogando bem, não estou dizendo que o Corinthians não merecia, pelo contrário. Mas antes da bola rolar, ninguém esperava uma vitória contra o Bahia. O Corinthians vence o Bahia. Se o Corinthians vence o Bahia e empata com o Grêmio, se o Corinthians empata com o Bahia e vence o Grêmio em casa, todo mundo ia achar numa boa, né? Então, claro que a gente tem que analisar as circunstâncias de cada jogo, mas eu estou falando aqui em termos de tabela. Acho que o Corinthians não pode reclamar desse resultado, e aí vou para as circunstâncias do jogo. Acho que o Grêmio fez um enfrentamento que até não vinha fazendo, tá? Contra o Vitória, foi um jogo